Nós vamos hoje iniciar falando, já vencemos alguns temas como o milagre do novo nascimento, hábitos para ser um cristão forte e a certeza da salvação. Nós já vencemos essas 3 lições e hoje nós vamos iniciar dando continuidade com o tema a necessidade de um arrependimento genuíno. Logo após a certeza da salvação, agora vamos entrar na necessidade de um arrependimento genuíno. Se você puder anotar, vou ficar grato. Pelo conceito comum de arrependimento, quando você escuta aí fora alguém falar de arrependimento, o conceito comum que você vai ouvir é que arrependimento é entendido como um sentimento de tristeza em relação aos pecados cometidos ou remorso. Quando você vê aí fora falar de arrependimento, você já associa aí fora como tristeza ou remorso. Só que, no entanto, é importante entendermos com clareza o que é o real arrependimento, que é o arrependimento dentro da igreja. Nós estamos rodeados de conceitos do mundo, de conceitos religiosos que não definem exatamente nosso problema com Deus. Eles também não descrevem que o arrependimento é, acima de tudo, a mudança total e completa em nossa maneira de viver. Eu queria que você anotasse Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós vamos falar de um homem que se arrependeu de uma forma genuína. Salmo 51, do verso 1 ao 4. Já sabe quem é, né? Olha o que o título do salmo que Davi escreve é Confissão e Arrependimento. Olha o que Davi diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então entenda que o arrependimento genuíno não é você para mim. Não é você chegar para mim e falar, estou totalmente arrependido porque eu entristeci o pastor. Não é esse, não é disso que a gente está falando. Porque você não vê Davi aqui chegando para o pai dele, Jessé, e se arrependendo. Para quem que ele pede o arrependimento e o perdão? Para Deus. É acesso direto ao céu. E o arrependimento, pelas palavras de Davi, é um arrependimento genuíno. Quando você não vê aqui ele triste ou falando com remorso, mas ele fala, apaga as minhas transgressões, perdoa, eu reconheço que eu errei. E o maior arrependimento é quando a gente reconhece genuinamente os nossos erros e chega diante de Deus e fala com Ele. Então o que é, pastor Marcos? O arrependimento genuíno é uma mudança de atitude. Na verdade, tem 3 tópicos aqui, aonde você vai entender na íntegra o que é o arrependimento. Primeiro, é uma mudança de atitude. Marcos, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, verso de número 14. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É uma mudança de atitude. Se eu creio no evangelho, eu mudo as minhas atitudes. Então o arrependimento é uma total mudança de atitude. Esse é o principal aspecto do arrependimento, porque nosso maior problema com Deus não está nas coisas erradas que fazemos ou nos nossos atos, mas sim na nossa atitude interior
de independência e rebelião contra Ele. Na verdade, todos os nossos atos são decorrentes de uma atitude e de uma disposição interior que temos em relação a Deus. Quando minha atitude é de independência, ou seja, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, obviamente os meus atos e as coisas que eu faço no dia a dia, nunca que vai agradar a Deus. Então, tenha isso no seu coração. Olha só, como é que é forte isso. Mas quando mudamos nossa atitude de independência para atitude de dependência de Deus e de submissão, muda também os nossos atos. Quando eu sou dono do meu próprio nariz, quando eu sou insubmisso, nunca que vai haver um arrependimento genuíno. Mas quando eu reconheço que dependo de Deus, sou submisso a Deus, as minhas atitudes na hora vão ser mudadas. Então o que é submissão? Sinal de igualdade baseado no amor. O que é submissão? Sinal de igualdade baseado no amor. Lucas 14, 27 diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você viu uma submissão? Consegue ver a submissão no texto? Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, só que Deus é o cabeça de Cristo. Há uma submissão. O arrependimento é uma submissão. É você ter que entender que você é submisso a Deus. É a Ele que você deve esse arrependimento genuíno. Então, primeiro, o arrependimento genuíno é uma mudança de atitude. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que, olha como que nós éramos antes. Antes, andávamos em rebelião. A gente falava, eu que mando na minha vida e eu que faço o que eu quero. Faço o que me dá na cabeça. As atitudes antes era essa. Mas quando a gente reconhece Cristo, reconhece Deus e toma as decisões diante dele, automaticamente a nossa nova atitude é: estou sujeito a Cristo e a sua palavra, estou sujeito a tudo, sou totalmente dependente dele e sou submisso a ele. Então antes andava em rebelião, em independência, ninguém mandava, só você, e fazia o que dava na cabeça. Logo que você tem uma atitude de arrependimento genuíno, agora estou sujeito a Cristo e a sua palavra em tudo, sou dependente de Cristo e sou submisso a Ele. É forte. Então, primeiro, mudança de atitude. Segundo, o arrependimento genuíno é a mudança de reino. Colossenses capítulo de 1, verso de número 13. Colossenses 1, 13 diz assim: mudança agora de reino. Ele nos libertou do império, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, muito tremendo isso. Ele nos libertou do império das trevas, do reino das trevas, e nos trouxe agora para o reino do Filho do seu amor. Por isso há um arrependimento genuíno, houve uma libertação. Vamos lá. Significa renunciar a Satanás e as trevas e se entregar a Jesus e servi-lo em tudo. Essa mudança implica em seguir outro rei. Já viu na palavra que é impossível você satisfazer dois reis, né? Que você pode agradar um e entristecer o outro. Você não pode servir a dois senhores. Você pode agradar um e desagradar o outro. Se ele te resgatou totalmente das trevas para o seu reino de luz, então há um Jesus que você precisa agora adorá-lo genuinamente. Próximo. Primeiro, arrependimento através da mudança de atitude. Segundo, arrependimento é mudança de reino das trevas para a luz. E arrependimento é não ter mais prazer no pecado. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. 2 Coríntios 7, 10 diz assim:
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Uma pessoa genuinamente arrependida não se deleita mais no pecado, pois sua natureza foi mudada. Se vier a pecar outra vez, o seu coração não tem mais prazer, e a sua vontade imediata é vencer o pecado, seguida de profunda tristeza, segundo Deus, pelo ato praticado. Então, como que ele era antes? Era natureza pecaminosa, era insensível, tinha prazer no pecado e tinha vontade de continuar pecando. Antes era assim. Mas quando há um arrependimento genuíno, a necessidade desse arrependimento, agora ele tem vontade de vencer, tem desejo por mudança, tristeza segundo Deus, porque é Deus que ministra e muda essa tristeza em arrependimento genuíno. Tem sensibilidade e tem uma nova natureza recriada em Cristo. É forte ou não é? Forte demais. Então essa necessidade do arrependimento, ele tem que ser hoje. Se você entendia que arrependimento genuíno era remorso, ai meu Deus, por que eu fiz? Ai meu Deus, o que vai ser agora? Não é isso que Deus está falando. Está falando para você ter um encontro real com Ele, uma mudança radical de atitude, de comportamento. E saber que você antes servia a um inimigo, mas hoje você serve a um Deus poderoso e fiel. Nós vamos falar um pouco agora sobre o batismo nas águas. E o que é o batismo? O batismo nas águas, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver a linguagem original da Bíblia dizendo que a palavra batismo literalmente é afundar, mergulhar ou imergir. Isso apoia a ideia de que o batismo, no qual o crente é completamente submerso sob a água, representa o verdadeiro significado do batismo. Olha só, tem um versículo, João capítulo de número 3, verso 23, que a gente vai falar um pouquinho. Diz assim, que João batizou em Enom, porque havia ali muita água. Se ele estivesse apenas borrifado ou derramado água na cabeça para batizar, por que teria necessidade de muita água? E está explícito lá, foi batizado ali porque tinha muita água. Atos 8:38, eu sei que você conhece essa história, a história de Filipe. Abre aí, essa aí nós vamos parar um pouquinho para a gente dar uma analisada. Atos 8:38, olha que forte essa passagem. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então mandou parar o carro, ambos... Quem tem outra versão que sem ser? Parece que tem uma que tem, viram a água, não é? Olharam. Quem tem uma versão diferente aí? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Deixa eu ver na nova linguagem de hoje. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram. Os dois entraram na água e Filipe o batizou. Batizou quem? Quem é eunuco? O que é eunuco? Na hora que eu estava estudando, eu parei nessa palavra. E hoje eu vou, a nível de conhecimento, trazer para vocês o que é o eunuco. Tá bom? Eu peguei algumas anotações e vocês vão ficar chocados igual a pastora. Vamos lá. Eunuco. O que significa eunuco na Bíblia? Vamos lá. Primeiro, é importante saber quem eram os eunucos. Eles eram oficiais ou camareiros que prestavam serviço na corte de um rei ou de um governante. Era comum que trabalhassem cuidando de mulheres de um governante, ou seja, nos haréns. E sendo assim, muitos deles eram castrados. Ou seja, não conseguiam ter relação sexual com mulher. No entanto, nem todos os eunucos mencionados na Bíblia eram castrados e cuidavam de harém de mulheres. E veremos isso, olha só. A primeira menção de um eunuco na Bíblia foi em Gênesis 37:36.
Diz assim, que esse aqui é só a nível de conhecimento, não precisa anotar não. Que diz, entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Era um eunuco ou não? Oficial, comandante, era castrado ou não? Era. Temos também na Bíblia a menção dos eunucos em um sentido metafórico. Menção essa feita por Jesus. Olha o que Jesus fala sobre eunuco de uma maneira metafórica, olha só. Quando falou dos eunucos que escolhiam ser eunucos para servir a Deus, olha o que Jesus diz. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir? Admita. Mateus 19, 2. De nascença. Por que Jesus falou que tem uns? Porque há eunucos de nascença. Por quê? O que indica no contexto, alguém incapacitado para o casamento por algum defeito de nascença. Outros que se fizeram tais, o que indica o costume muito comum na antiguidade, que os homens foram castrados para cuidar de haréns ou por outro motivo. Por causa do reino dos céus, o que indica homens que escolheram o celibato voluntariamente para cuidar das coisas de Deus, do reino dos céus. O próprio Jesus era um desses homens que escolheram o celibato, não se casar, para se dedicar exclusivos a Deus. Eu achei interessante quando fala de ser castrado, porque eles conviviam, cuidavam das mulheres dos reis. Imagina, um harém, quantas mulheres deve ter no harém, irmão? E está um homem lá dentro? E eles eram castrados para não, na verdade é não trair o rei, né? E é tão forte isso, que até hoje existe isso. Até hoje castram homens e castram mulheres também, para não sentir prazer, para não ter filhos. Eu estava vendo as reportagens e é forte isso. É só por causa disso. E de uma maneira cruel, porque isso é crueldade, né? E naquele tempo era algo normal, irmão. Era algo assim que... E o cara era levantado como comandante, porque sabia que aquele não ia trair ele nunca, né? Com mulher, não. E é interessante, a Sandra também foi dar uma olhada, dar uma estudada, e é forte demais. Então, existem 5 razões para sermos batizados nas águas. O primeiro, porque é uma ordenança de Deus para a minha e para a sua vida. Assim, um discípulo é alguém que crê em Jesus Cristo, expressa a sua fé ao ser batizado e permanece em comunhão com os irmãos, a fim de aprender as verdades da fé. E então ser capaz de ir e ensinar os outros. Esse era o padrão da igreja do Novo Testamento. Então não é só aceitar, não é só batizar, mas é dar continuidade através do discipulado. Quem já foi batizado nas águas? Quem já aceitou Jesus? E não vai dar continuidade, ganhando alma para almas aceitarem e também serem batizadas? É isso a ordenância que Jesus fala na palavra, para a gente dar continuidade nesse ministério. É uma ordem de Deus, é uma ordem. Continuar ganhando almas, batizando, as almas confessando. E quem tem que fazer isso? Quem? Segundo, o batismo é um testemunho público do poder transformador de Jesus. O batismo é um testemunho perante Deus e perante os homens. Eu ia fazer uma pergunta. Quantas pessoas foram no seu batismo? Você convidou alguém para ir? Foi muita gente no seu batismo? Ou eles só tiveram notícias que você foi batizado por causa daquela fotinha que todo mundo tira? Esse é a maior cerimônia. Tem que ir todo mundo, a família toda, tem que ir todo mundo para ver. Porque ali vai morrer gente, vai nascer gente. Vai morrer um velho homem, mas vai nascer um. E nasce transformado. Ele nunca mais vai pecar? Ele pode pecar porque ele é homem. Só que, como nós estudamos, tem que haver um arrependimento genuíno a cada erro cometido. Se houver, irmão,
Olha só, o batismo é um testemunho perante Deus e perante os homens da sua salvação completa desde o mundo perdido. Por isso, é muito importante no seu batismo, você, que já foi batizado, tudo bem, mas os próximos que irão batizar, irmão, convidar o maior número de pessoas, para ver publicamente essa cerimônia, essa maneira de que Deus, essa ordem que Deus dá para nós, né, na hora do nosso batismo. Eu fui batizado na Igreja Universal, só estava eu mesmo. Mas tá bom, foi bom. O batismo é a aliança. Não foi doido para ir para um córrego, para uma cachoeira, mas não deu, era lá. Amém. O batismo é a aliança da sua união com Cristo. A gente acha que eu não vou lá batizar. Irmãos, o batismo, primeiro, é uma ordenança de Jesus. Segundo, é um testemunho público do poder transformador de Jesus. Terceiro, é uma aliança. Assim como eu casei com a Sandra e ando com a aliança na mão, e ela também para testificar o nosso casamento. Assim também é você com Cristo. É uma aliança que você faz com Ele quando você é batizado. É muito forte. Quarto, o batismo é a demonstração do seu culto fúnebre e da ressurreição para uma nova vida. No batismo você está demonstrando o que já aconteceu na sua vida, ou seja, a sua união em Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando nascemos de novo, o velho homem morreu, mas no batismo nós apropriamos do enterro e sepultamos e o sepultamento deste velho homem, e liberamos a fé de que saímos das águas somente o novo homem, que esse permaneça em nós. O batismo também é um contato de fé. Irmão, é muito forte, né? Se for o rei e senhor da sua vida, você já é uma nova pessoa. Se você confessa, crê que Jesus é o senhor e rei da sua vida, você já é um novo homem, uma nova mulher quando crê nisso. Isso é pela fé. Eu creio que quando eu levantei a mão, Deus já começou uma transformação em mim. As coisas velhas já passaram, e a partir de hoje, eu estou começando algo novo em Cristo. Quem entende? O batismo então torna-se um contrato de fé, onde você se apropria daquele momento em diante, ainda mais dessa maravilhosa realidade, que você é uma nova criatura em Cristo. Então não é o batismo que nos faz uma nova criatura. Pela fé, é você que acredita que já é em Cristo uma nova criatura nele. Moço, a fé é algo sobrenatural. Romanos 6, você pode abrir Romanos 6. Romanos capítulo de número 6, verso 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem o domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerei-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem já nasceu de novo, diga glória. Como uma casa, um edifício que alguém constrói e depois inaugura, assim também é o batismo. Você já foi salvo por Jesus, o Espírito Santo já executou a obra de regeneração na sua vida, agora o batismo é a inauguração pública dessa obra. Forte, né? Publicamente em Cristo. Vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Quem já é batizado no Espírito? Oxe, glória. Batismo com o Espírito Santo é uma conquista. Ó, igual o louco no monte, ó, suando a camisa, pedindo Deus misericórdia. Para a gente só falar glória. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Né? Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Eita. O batismo no Espírito Santo. O seguidor de Jesus já recebeu o Espírito Santo quando convidou Jesus Cristo, para entrar no seu coração e tornar-se seu Senhor e Salvador. Todos aqui têm o Espírito? Quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito? Hã? Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou perguntar de novo. Todos aqui têm o Espírito? Porque se não tiver, esse tal não é? Você entendeu a palavra? Romanos 8:9. Se alguém perguntar, você é de Cristo? Sou. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim. E eu sou de Cristo. Diga glória. Pastor, então por que eu não falo em língua, não corro, não sou batizado? Agora a gente vai entrar. Uma coisa é você receber o Espírito Santo. Outra coisa, porém, é ser cheio do Espírito Santo e andar cheio dele diariamente. Uma coisa é possuir o Espírito Santo. Outra coisa é ser totalmente possuído por ele, imergido pelo Espírito. Entende isso? Atos 1:5. Uma coisa, irmão, é receber quando eu aceito a Jesus Cristo. Outra coisa é ele manifestar em mim. Como que eu faço isso? Como que eu provoco ser cheio do Espírito? Orando, jejuando, não pecando, lendo a palavra. Quanto mais perto de Deus, mais o Espírito Santo vai manifestar na sua vida. Então, aceitei Jesus, não vai rodar, não vai falar em língua. Porque as suas atitudes, a partir de aceitar Jesus, tem que fazer com que o Espírito Santo se sobressaia mais do que a carne. Aí, irmão, o negócio pega fogo. Atos, capítulo de número 1, verso... Não, Atos 1:5. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso de número 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus foi assunto ao céu e enviou o Consolador. O Consolador está na casa? Como? Está aqui não? O Consolador habita em você? Habita? Você escuta ele? Você obedece ele? Está estreitando. Você obedece o Espírito Santo quando ele fala, não fala, não vai, não faz, vamos orar, vamos louvar, vamos descer, vamos ser cheio, mais ainda. Quanto mais você ora, mais manifestação do Espírito vai acontecer na sua vida. 4 razões para sermos batizados com o Espírito Santo. Está rápido, Soraya?
4 razões, diga 4 razões, para sermos batizados com o Espírito Santo. Vamos lá então. A primeira é recebermos poder para testificar de Jesus. Primeira razão, temos que receber poder para testificar de Jesus. Então você não vai receber poder para ficar rodando na vigília. Você vai receber poder para não só estar rodando, tá bom? Vou ajudar porque eu também rodo. Não só estar rodando na vigília, nas madrugadas nem no monte, mas você recebe poder para testificar de Jesus Cristo, para falar o que Ele fez na sua vida. E quando a gente fala cheio do Espírito, tem poder de convencimento, tem poder de arrependimento, tem poder do ouvinte se arrepender, porque não é você, é o Espírito Santo em você que está manifestando na vida do ouvinte. Atos 1:8, esse é o versículo-chave de Atos dos Apóstolos. Ele mostra simultaneamente o poder e o programa da igreja de Jesus Cristo. O poder é o Espírito Santo, o programa é a evangelização do mundo. Então não adianta eu ser cheio para nada, não adianta eu ser lotado do Espírito e não fazer nada, não ter nenhuma atitude. O Espírito Santo veio para nos consolar, mas também para nos dar autoridade, para vencermos, ganharmos o mundo, para evangelizarmos o mundo. O que adianta eu ser cheio do Espírito e ele só ser manifesto na igreja, nos cultos de quinta e domingo, terça? Você pode estar cheio aí agora, levantar e começar a profetizar, mas não é só isso. O maior poder do Espírito Santo sobre os apóstolos era para dar continuidade e chegar até Samaria, é atravessar fronteiras. Ser cheio do Espírito Santo implica em avançar e dar continuidade no propósito. Então, quando você falar, eu quero ser batizado, para quê? Para que você quer ser cheio? Qual a finalidade de você estar lotado do Espírito? Se não for para dar continuidade através da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos é uma continuidade do ministério de Jesus através dos apóstolos. E isso precisa acontecer hoje. Olha só. Primeiro, temos que receber e ser cheios para testificar de Jesus. Segundo, recebemos poder para fazer a vontade de Deus. Eu vou receber poder de Deus para fazer a minha vontade, a vontade do pastor. Ana Laura louva, quando louva a glória desce. Ana Laura, tem uma agenda ali, você vai no meu lugar. Porque quando você louva, qual o objetivo? Se não for fazer a vontade daquele que enviou o Espírito. Bom é você estar em casa e saber que é cheio, porque você busca isso. E o Senhor falar com você, vai na casa da Célia agora que ela está lá chorando, triste. Vai lá e manda entregar, pá. Você chega lá, está a Célia lá chorando no sofá. Na hora que você chega, você não chega só, já chega aquele que cura, aquele que restaura. E pela obediência de fazer a vontade do Pai. Seja, a partir de hoje a oração tem que ser uma oração direcionada. Por que eu quero ser cheio? Por que eu quero ser batizado? Qual o propósito? Primeiro, para testificar de Jesus. Segundo, para fazer a vontade de Deus. Terceiro, para que os dons do Espírito sejam manifestos em mim. Eu, novo convertido, eu só queria ser batizado. Mas é muito mais do que você pensa. Os dons do Espírito é muito mais. E outra coisa, não é para exibição. Eu já contei um testemunho aqui, de quando eu estava voltando de Sobradinho com o pastor, e eu parei ali na Eminorte, na casa de um moço, homem falou, eu tenho os 8 dons do Espírito. Na hora que ele falou, eu falei, cara, o cara está se exaltando. Moço, mas o cara quando abriu a boca, não era ele. Literalmente.
A presença já tomou conta do ambiente, eu nem sabia que ele estava mais ali. Porque quem é cheio desaparece. Quem é lotado, não é ele que aparece. Na hora que ele começou a falar, ele contou minha vida toda. Eu nem vi quem era mais. O olho já fechou, a presença já tomou de conta. Porque não é, os dons espirituais não é para exibição. Lá vem o profeta, lá vem o interpretador de língua, lá vem o da visão. Não é isso. O propósito não é esse. O propósito é para a igreja. Os dons é para ser manifesto na igreja, para a edificação da igreja, para a nossa edificação. Se um fala em língua, o outro interpreta. Entenda que os dons não é para se autopromover. Então, quando você for buscar o Espírito Santo, esse batismo que você tanto quer, tenha por objetivo orar certo, pedir certo. Operação de curas e milagres. Meu Deus, que mistério. Tem muita coisa para ser entregue, mas não é entregue porque o propósito é diferente do céu. A gente não estamos alinhados com o céu quando pedimos. Uns pedem para se promover. Eu quero ter dom de visão porque eu quero ver a vida de todo mundo. Vai receber que dia? Nunquinha. Ah, rapaz, eu acho tão lindo falar em língua estranha. Eu queria o dom de interpretação só para me ver o que o céu está falando. Sabe o que é? Muitas vezes a interpretação de língua está lá, Deus usando alguém muito forte. E alguém tem esse dom. E Deus está falando, hoje eu fecho a cova. Hoje não entra naquela rua. Falando em línguas estranhas, e você entendendo, para depois falar para a pessoa, Deus falou assim, não passa na rua que tu passa todo dia, porque lá já está marcado o dia da tua morte. Olha que tremendo, gente. Mas não, a gente não quer buscar aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu de graça. É só orar, crendo, vai receber. Aqui está dizendo, se você crê, você receber, porque é um dom de Deus para a gente. O operar dos dons do Espírito. O que você recebe também do batismo, se você buscar. O que serve? Quais as razões para manifestar o fruto do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo têm a ver com carisma. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, estudando, é muito forte. Porque tem gente que fala que tem um Espírito, mas não ama. Isso é mentira, então. É contra a palavra. A palavra diz que o maior fruto, o maior manifestado do fruto é o amor. É o amor. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. E é isso que a gente tem que fazer. O maior manifestado fruto do Espírito é o amor. E vai ser o amor até Jesus voltar. Então, como que eu sou cheio se eu odeio? Pastor, mas nós somos carne, irmão, então mata ela. O que tem que sobressair na nossa vida é o Espírito Santo. É muito forte. A pessoa que tem carisma é aquela que é capaz de se destacar no meio da multidão. Consegue ser diferenciada pelas atitudes, por ser cheio do Espírito. Eita glória! Ele atrai atenção, ele causa boa impressão, ele age naturalmente. Os dons proporcionam isso. Olha só, por outro lado, o fruto do Espírito tem também a ver com caráter. É um conjunto de características e traços relativos à nossa maneira de agir e de reagir. Né? Vou ler de novo. O fruto do Espírito tem a ver com caráter. É o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de uma pessoa ou de um grupo. É um perfil moral. É a firmeza e coerência de atitudes. As suas atitudes revelam quem você é. As suas atitudes vão manifestar o Espírito Santo ou não. A Fátima pregou aí, irmão, é muito forte que ela falou sobre isso, sobre maneira de agir.
maneira de falar. Irmão, e é sério, vai haver uma separação. A Bíblia diz que o joio e o trigo estão crescendo junto, e eles são parecidíssimos. Todos eles se vestem com a mesma roupagem, mas vai haver uma separação entre o joio e o trigo. Como que vai ser separado? Através das atitudes. Através da ação e da reação. Ah, não estou liberto ainda, então busque o libertador. Ah, pastor, não consigo. Tem jeito, é só você buscar Deus. Porque Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca, Jesus é transformador. O Espírito Santo é transformador. É transformação. O Espírito Santo é transformação. Ele nos transforma da maneira que a gente se entrega. Da maneira que a gente se entrega a Ele. Para que os dons foram dados à igreja e aos cristãos. Juninho deu lugar aí, hein? Os dons do Espírito foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ele não está falando de uma pessoa, está falando da igreja. Está falando no plural. Eu não posso só cobrar de um. Está falando da unidade da igreja. Esse crescimento, ele tem que ser um crescimento. Como que eu vejo isso? Ajudando o outro. Só tem um jeito. Se é nós, pega o mais fraco, pega na mão. Pega o que não dá conta e chora com ele. Pega o que não consegue e caminha com ele. Só tem um jeito de ser nós, não desistindo de ninguém. Acreditando que todos receberam o Espírito Santo. Uns vai ser mais fácil, mas os mais difíceis. Mas chegaremos ao pleno conhecimento e à plena unidade da fé. É muito forte. Efésios 4, 12, 13, 15. Se você quiser anotar, Efésios capítulo 4, do verso 12 ao 13 e o 15. Os dons foram dados para manifestar a presença de Deus no corpo de Cristo sobre a terra. Os dons foram dados para nos lembrar de que dependemos um dos outros. Os dons foram dados para edificar a unidade da igreja. Os dons foram dados para edificar a igreja individual e corporativamente, todos. Os dons foram dados para revelar o Deus vivo aos descrentes. Há um propósito para os dons sobre as nossas vidas. Existe um propósito. Nós precisamos manifestar esse dom. Eu quero que a partir de hoje a sua oração mude. A partir de hoje a sua oração mude a respeito dos dons. Peça. Peça com fé. Peça. Ah, mas ali o irmão é melhor do que eu. Peça. A ordem é peça. A ordem é busque até alcançar. A ordem é vai porque é para você. Não é só para mim, é para a unidade da igreja. Então todos os irmãos podem ter. Se buscar, vai achar. Se bater, a porta abre. É despertamento espiritual que tem que acontecer nas nossas vidas. E eu estou falando de fundamento da igreja. Se é fundamento, era para a gente estar já em exercício no começo da fé. Era lá atrás ainda menino. Era menino, já era para estar hoje. 20 anos na igreja, irmão. Não é Jesus, Ele não é ruim, nós somos negligentes. Nós não buscamos e não vivemos a palavra como ela tem que ser vivida. Tem coisa aqui que é herança nossa, é para nós, não é para o vizinho. É para a igreja. E a igreja tem que buscar isso. Tem que viver isso. Tem que ver despertar. A Bíblia fala, despertando o dom que há em ti. Ele está aí. Ele está aí. Só falta ser despertado. Falta ser acorda, eu quero você. Eu sei que você está aqui, em que eu sou bom? Deus me leva na direção daquilo. Ele sabe para quem dá. Ele sabe para quem entrega.
Ele sabe para quem dá. Como eu falei aqui, o amor é a marca do seguidor de Jesus. Nós fomos muitos confrontados aí nessa... Como é o nome do negócio mesmo? Que teve lá de falar? Pesquisa de clima. Dizendo que o amor morava aqui dentro, mas não morava lá fora. Então não é amor, irmão. Infelizmente. Esse amor está meio falido. Porque eu não posso amar aqui e lá fora é outra atitude. Se o amor está em mim, é onde é que eu vou. Se ele está em mim, é onde é que eu estou, eu amo. Onde é que eu estou, eu vivo isso. Ele não pode ser exclusivo na igreja. Eu passo da porta de vidro para cá, eu começo a amar. Mas quando eu saio da porta para fora, eu não sei o que é o amor. Quando eu fiquei sabendo dessas coisas, eu falei, meu Deus. E não foi para vocês, foi para mim. Eu sou o pastor da igreja. Então, irmão, o amor é a marca de quem segue a Cristo. Não é a camiseta. É se você segue, você ama. Se você confessou Ele como único e eterno Salvador de sua vida, comece hoje a exercer o amor. Jesus me ensina. Primeiro, que Ele te amou primeiro. Já a maior prova, Ele te amou primeiro. Então ame. Faça isso contínuo. E existe coisas que a gente vê na televisão. O cara mata o filho, na mesma hora a mulher, eu perdoo ele. Irmão, aí você fala, se fosse comigo. Caramba, que amor é esse? Pastor, mas tirou a vida do meu filho. É com o assassino que você tem que rever isso? Ou é com o céu? Porque nada nessa terra acontece sem permissão do céu. Entenda isso. Não é o cara, é o céu. Vê com o céu. Vê com o céu. Mas a gente não tem intimidade com o céu, a gente é muito terreno. A Bíblia diz que esse mundo aqui já é dos malignos. Então, vingança, raiva, ódio. A gente é muito terra. A gente é muito aqui. Por causa das nossas atitudes, nós é muito terreno. Como que nós é terreno? É as atitudes. Não somos ainda, não temos essa marca. As atitudes vão denunciar se temos a marca. E o amor é a marca de quem segue. Quem segue? Então tem muita gente perdido. Não está mais seguindo. Olha só. E como que você... A primeira, as duas provas principais do que eu amo a Deus. Vamos ver então, as duas provas de que eu sou seguidor dele. Primeiro, eu irei obedecê-lo em tudo. O negócio já desandou. A pergunta é, você obedece ele em tudo? É uma prova. Tem que marcar sim ou não. A primeira prova, eu obedeço ele em tudo. Minha vida é obedecer a Deus. Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizemos os nossos corações. Você quer que eu fale, quer anotar as referências que eu falei? João 14,15. 1 João 2,4. 1 João 3, 18 e 19. São essas referências do que eu falei. Então, primeiro, se eu amo, eu irei obedecê-lo em tudo. Ainda tem jeito. É só arrepender genuinamente
e começar agora. Amando, perdoando. A segunda prova: eu irei amar os meus irmãos como Cristo me ama. É prova, sim ou não? Só é 2 provinhas só para ver se você realmente segue a Cristo. Obedece a Ele e ama o irmão como... Quem se sente amado por Cristo? Eu não vejo Cristo te expondo. Não vejo Ele falando dos seus defeitos. Para mim Ele não falou nada. Não vejo Ele te apontando. Eu vejo Ele acreditando em você. Eu vejo Ele te dando oportunidade todo dia. A cada amanhecer Ele já te encontra lhe dando oportunidade de mudança, de restauração. Então, por que a gente não faz isso com os nossos irmãos? Não damos oportunidades. Não acreditamos que eles podem mudar. E só tem um jeito: amando. E perdoando. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus, mesmo quando o meu coração não pede para fazer algo que é da vontade dEle. Eu preciso agir pela fé e não de acordo com os meus sentimentos. Quando a gente deixa o sentimento tomar de conta, o poder da fé cai por terra. O que a gente tem que fazer? Perdoar pela fé. Quem já perdoou pela fé? Acreditando que quem vai fazer, quem vai trazer o resultado do perdão é Deus. Perdoar é isso, não é você. Não pode ser você, porque a gente é muito sanguíneo. O perdão não pode nascer do nosso coração. A gente tem que liberar acreditando que vai haver algo depois da liberação do perdão, que é o céu que vai entrar em ação para tratar a gente depois que a gente libera. A gente tem que ter essa convicção. Moço, perdoar é difícil. Por isso que é 70 vezes 7. Porque a gente tem que aprender. Quer treinar caligrafia? Escreve 70 vezes 7, 70 vezes 7. Cara, se tu não aprender... Por isso é uma continuidade. Perdoar não é uma vez. E perdoar não é amnésia. Agora você perdoa, e perdoa, e perdoa. Daqui a pouco o próprio Espírito Santo que manifesta. Não é você mais. Do mesmo jeito que é difícil para você, foi difícil para Cristo na cruz. Temos que perdoar pela fé e também amar pela fé. A maior dificuldade da gente amar é a gente acreditar que a pessoa que a gente ama não muda. Então ame pela fé. Acredite na restauração pela fé. Entregue nas mãos de Cristo. Coloque nas mãos do Senhor. Pela fé esse amor. Se Ele amou e falou que a gente ia fazer obras maiores, não só o amor. Acredita a partir de hoje, peça para Deus ministrar em você esse amor. Eu aprendi, Senhor, blinda o meu coração. Aí eu orava, mas não sabia o resultado. Porque eu falava, blinda o meu coração. Parece o seguinte, que eu botei uma couraça, né? Então as coisas batem e eu não sinto nada. Quando fala blinda meu coração, é que Ele não manifeste a minha vontade, mas a vontade do céu. Quando eu falo blindar, blindar de mim. Que o meu coração é enganoso, o meu. Mas o coração que é manifesto em Cristo, irmão, ele surpreende. E a maior atitude de você saber que está mudando é quando você se surpreende. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu tomei essa decisão. Não acredito que eu falei assim. Moço, eu falei muito manso. Cara, tem como blindar de você. O seu maior inimigo é você. O maior inimigo sou eu. Sou eu, irmão, com as minhas decisões humanas. Mas quando passa a ser pela fé, já não sou eu. Já não sou eu, mas é quem habita em mim. Ele que vai manifestar. Cara, eu já ouvi demais, pastor, como? Você ficou calado? Pô, tem coisas, pastor já viu, tem coisas que eu não escuto, irmão. Falou aqui para mim. Aí depois, você não escutou não? Eu falei, não.
Quem foi que tapou meu ouvido? Aí, meu Deus, se eu tivesse escutado essa minha reação, ele sabe que a sua reação é diferente. Por isso que ele tampa. Por isso que ele blinda de você. Ele sabe quem é você. E sabe que estamos num processo. Não estamos prontos. Estamos em um processo. Agora a gente precisa tomar atitude. A gente precisa fazer algo. Então ame pela fé. Perdoe pela fé. E como se aplica essa fé? Depois do amor, a área mais importante da vida de um seguidor de Jesus é a fé. Para ser um cristão vitorioso é absolutamente necessário ser cheio de amor e fé. Esses dois têm que caminhar juntos. Amor e... não tem como. Amor e fé. Tudo então que pertence a Deus agora pertence a mim. Olha só. E para que eu possa conhecer todas as bênçãos que Ele me tem dado, Deus nos deu milhares de promessas na sua palavra. Então é necessário aplicar a fé para tomar posse dessas promessas. Então existem 3 passos importantes sobre como eu aplico a fé para tomar posse das minhas promessas. Para mim receber a minha promessa, eu tenho que exercer a... Então como que eu aplico? Crendo na palavra no coração. Crer a palavra no coração. Hebreus 11:1. Anota aí. Tu crê na palavra? Entra aqui e sai aqui, ou ela permanece no coração? Quando é lançada uma promessa através da palavra, você pega? Você toma posse? Você acredita que é para você? Você acredita nessa restauração, nessa restituição? Fé não é esperança. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não é esperança. Não é gerar uma esperança, não cria uma esperança onde tem que ser exercido a fé. Aí eu tenho esperança de que a porta vai abrir. Olha só, agora, a porta vai abrir. É diferente, irmão. Eu tenho esperança que ele vai dar alta para ele amanhã. Amanhã já vou com a bolsa, porque eu sei que a alta Deus já deu. E segurar, porque fé é permanecer. Fé é crer. Não é hoje. Ah, mas não aconteceu. Mas mesmo assim eu vou perseverar na fé. Porque eu creio, irmão, no poder da fé. Fé é algo sobrenatural. Fé é algo sobrenatural. Não é daqui esse negócio. Uma vez, eu estava ministrando no Monte do Pessu. Muito forte isso. Eu ministrando no Monte do Pessu lá. E eu via, literalmente, o meu sonho é ter um carro, pegar ele na sexta e poder andar ele no final de semana sem placa, para emplacar na segunda. Isso é? É fé. Muitas vezes é fé. Porque agora já está vindo a placa, já vem na hora lá. E eu falei, eu falei no monte, ministrando louvor, eu falei, eu vou vir aqui, numa sexta-noite, que as vigílias eram sexta, vou vir com um carro zero, sem placa, e voltar com ele ali em cima. Irmão, foi dito e feito. Passou pouco tempo, eu subi naquele monte lá com essa doblô, sem placa, emplaquei lá na segunda-feira. Isso é fé. E eu falei, quando eu falei, o carro está lá em cima, porque o dia eu falei. E o carro está lá. Fé é algo, não é daqui. Você precisa viver isso, porque você também não é daqui. Alinha isso. 3 passos para aplicar. Primeiro, crer a palavra no coração. Segundo, falar a palavra com a boca.
Não, abre esse bocão e decreta. A minha casa vai mudar. A minha história é outra a partir de amanhã. Os ponteiros se ajuntam hoje, meia-noite. Meia-noite e uma, minha história é outra. Em nome de Jesus. Irmão, é fé. A gente vivemos por fé. E não pelaquilo que vemos. É certeza. Meu irmão. O que Deus está querendo despertar na gente é o possível. O impossível saindo para dar lugar ao possível. Creia nisso. Há possibilidades. O céu quer fazer através da sua fé. Abre a boca. Josué 1:8, lá fala: não cesses de falar. Não cesses de falar. Vou contar mais uma história aqui, forte. A minha tia Rosane, ela congregava na M-Norte. Irmão, do tempo que eu fui lá, eu morei no setor, do tempo que eu fui lá, ela falava de uma mulher que o marido bombeiro começou a beber. Cara, esse cara bebeu quase a vida dele toda. E essa mulher orando. E ela, eu creio, pela fé, ele vai se converter. E o cara, o estado piorava. Eu creio, pode virar mendigo. E virou mesmo, foi internado. Foi internado na clínica de bombeiro, vai se converter. Saiu daqui e bebeu de novo. Irmão, o cara hoje é pastor. Mas ela nunca desafinou a fé. Você ia lá, era a mesma cantiga. E falava com a boca. Irmão, não acredita nesse estado que ele está hoje. Ela falava para Rosane, eu nunca acreditei. Quando ele chegava bêbado, ia dar banho nele, eu nunca acreditei naquele estado. Aquilo era uma fase. Quem está vivendo uma fase e precisa viver um grande milagre pela fé? É isso que eu estou falando. A tua casa está passando por uma fase. Agora tu tem que crer. A tua casa está passando por uma fase. E logo vai vir resposta pela fé. Porque Deus tem o poder para transformar, mas você tem que abrir a boca. Ele precisa ouvir, o céu e o inferno precisam ouvir a tua fé. E por último, é praticar a palavra com as suas ações. Não adianta só falar e não agir. Não adianta só falar e não colocar em prática a sua fé. Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram rios e sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eu tive uma experiência muito forte lá em casa, com a chuva que deu aí nos começos da chuva. Irmão, foi mais ou menos daqui como para lá do Daniel, assim, ó, que ainda era o meu quintal. Aí tem um córrego que passa, o córrego bateu, foi batendo, e foi desbarrancando, e a Sandra vai derrubar a nossa casa. E é bem na curva, irmão. Eu cheguei na beira do barranco, na beira. Falei, Deus, só até aqui. Só até aqui. Todo dia eu descia lá embaixo. Falei, Deus, só até aqui. Pai, não deixa avançar mais. Até o que está pendurado não cai. Eu fico em cima do pendurado, ele não cai. Falei, Deus, até aqui só. Eu vou arrumar, mas não deixa avançar mais nada. Eu ia tirar o pé de mexerica, que estava a 50 centímetros do barranco. Vê bem assim, não tira, porque não vai cair mais. Não tira, porque não vai cair mais. Irmão, é forte, mas eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá estender minha mão, tive que abrir minha boca e tive que acreditar que Deus faz muito mais daquilo que a gente pede.
Se a gente não decretar, ninguém vai sair da tua... Irmão, vai sair lá, vai lá na sua casa, bora, abre a boca, declara, exerça a tua fé. Não está sendo falado toda hora. Agora somos nós que temos que colocar em prática. Lívia, decreta. Igreja, decreta. É o poder da fé. E o inimigo não é mais poderoso do que Deus. Ele dá liberdade aos cativos. Ele arranca das prisões os cativos. Eu estou falando de pessoas que têm filhos que ainda estão, irmão, presos no mundo. Pelo poder da fé, decreta que esse ano é ano de novidade de salvação. Você não pode se contentar com o que os teus olhos vejam. Estão vendo. Decreta mudança radical pelo sangue de Jesus. Decreta mudança radical pelo sangue de Jesus. Eu não aceito. Essa casa é casa de adoração. Essa casa é casa de testemunho. Essa casa é casa de milagre. Decreta na sua casa pelo poder da fé. O que você tem que fazer é o que a palavra diz: exerce. Abre a tua boca e exerce. Quem coloca em prática é a quem você clama. E é Ele que vai fazer. Então eu preciso crer que realmente Deus tem me dado isso. Eu preciso falar, confessar com a boca que isso é uma realidade. E eu tenho que praticar esse poder, amor e domínio próprio. Está tudo na nossa mão, tudo é fé. É só a gente decretar para o nome de Jesus. À medida em que eu creio, falo e pratico, as promessas do Senhor se tornam realidades. Nós vamos parar aqui 1h em ponto. E na próxima terça nós vamos dar continuidade com a necessidade de fazer restituição. Isso aqui é forte demais. Forte, irmão, vem. A necessidade de fazer restituição. Nós vamos avançar mais algumas lições. Vai ser enviado para você um questionário sobre o que nós falamos aqui, para reforçar o que foi falado. E você vai, tirar 10. Quem acertou todas aí as questões do questionário? O resultado, e não é difícil. Algumas pessoas teve dificuldade, Flávio, Miriam, porque a gente achou, o Flávio, eu não. Quem teve dificuldade começou a apertar no primeira paginazinha, o que não era questionário ainda, e a gente ficava assim, A, B, 1, 2, 3, e não era ainda, era só um texto de apoio, né? Depois, na outra que era o questionário, né, Jason? Eu também fiquei, eu mandei para o Samuel, mas eu também fiquei apertando. Eu falei, meu Deus, mas não vai? Não vai, aí estava assim, texto de apoio. Eu falei, nossa, o texto que eu mandei. É porque ele tem os números, né? E a gente pensa que o questionário começava ali, mas começava na próxima folha. Então, logo mais nós vamos estar entregando para vocês o questionário, para vocês reforçarem o que foi pregado. Deu para anotar direitinho? Estou muito rápido. Está dando para entender? Está dando para a gente... Depois dá para vocês ensinar? Isso que importa, né? Se aprende, ensina. Então, eu acredito que depois vocês vão ser canal de bênção em outras pessoas que vão fazer parte de uma nova turma e que seja você, o instrutor, o professor que vai direcionar essas pessoas em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso de estudo da palavra. A cada terça-feira nós queremos trazer mais novidades, além do que já está proposto no livro. Tem coisa que eu estou falando que não está, para enriquecer ainda mais o conteúdo, tá? E que você possa também aprender mais. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar ao Senhor por mais uma terça-feira. Eu louvo ao Senhor por cada um dos teus filhos que hoje vieram. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoá-los. Que esta palavra que foi ministrada, meu Pai, essas lições, possa alcançar o coração dos teus filhos. Meu Pai, o que mais nos fortificou foi saber, meu Pai, que o teu amor por nós é algo sobrenatural, é infindável, e que nós possamos colocar em prática esse amor. Pai, toma os teus filhos, meu Pai, que o Senhor possa visitar as necessidades, as dificuldades, aonde eles têm, meu Pai, maior dificuldade no relacionamento, no amor, no perdão. O Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que faz.
O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, que levanta, que faz o que o homem não pode fazer. Cabe ao Senhor, meu Pai, visitar, meu Pai, o centro das emoções, os pensamentos, os medos, os segredos mais remotos. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, visitar os teus filhos e movimentar os céus e terra em favor da vida deles. Toma cada lar nas tuas mãos, Pai. Ajusta, alinha, que o amor, meu Pai, seja o maior dos sentimentos nos lares. Pai, que possamos perdoar, liberar perdão e vivenciar o sobrenatural. Toma os teus filhos nas tuas mãos, leve-os com segurança aos lares, guardando, livrando e promovendo dias de bênçãos e de vitória. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor e estamos terminados em nome de Jesus.